Primeiro eu quero parabenizar o senador por apresentar o companheiro que eu não memorizei o nome dele aí, mas parabenizá-lo. Não, o Magno, o Hernandes. O Magno eu vou parabenizar ele. Parabéns aí, está trazendo o livro, escrever. Aí, realmente, na minha terra, as igrejas evangélicas, de um modo geral, ela tem sido extremamente parceira e nós também somos parceiros dela. Eu acredito que, sem nenhuma dúvida, faz um trabalho social até melhor do que muitos governos. Não tem nenhuma dúvida disso. E o senador Magno Malta fez uma fala que vai me colocar numa situação que eu preciso. Eu tinha pedido ao senador Frecha, a quem representa muito bem o estado do Pará, a terra do meu avô. Eu acho que o senador Frecha é uma pessoa que contribui muito para esse Senado, traz muita reflexão. Mas o senador Frecha começou a fala dele hoje aqui, usando, e era nisso que eu queria me reportar, senador. Vossa Excelência usou as páginas amarelas da revista Veja e citou aqui o senador Romero Jucá fazendo as suas análises, dizendo que a presidenta fez uma reforma inadequada, uma reforma que daqui a um dia a presidenta, essas pessoas estarão pulando do barco como se fosse o rato de navio. Mas olha, eu quero falar, conhecendo o senador Romero Jucá, como eu conheço do meu estado, eu quero dizer que o que ele fala ninguém escreve. O que o senador Romero fala não se escreve. O senador Romero Jucá até ontem era líder do PSDB, aí foi líder do Lula, líder da Dilma, saiu líder da Dilma para apoiar o Serra. E no meu estado, todos os cargos federais, quase que 90% dos cargos federais é dele, é ocupado por ele. O INSS é dele, a pesca é dele, a agricultura é dele, a DICEI e a Nomame é dele, a FUNAS é dele. Então, todos esses cargos são do senador. E aí ele vai para a página amarela e diz que a presidente fez uma reforma ruim, e a reforma com o PT, com o PMDB, dando 7 ministérios para o PMDB. Então, eu falo isso porque eu o conheço e sei como é que ele age. Ele sempre é assim, ele faz isso. Mas eu quero aqui, senhor presidente, saudar aqui o prefeito Divino, lá do meu estado, o prefeito do São João do Baliza, o município do sul do estado, está aqui hoje, atrás aí dos seus recursos, buscando as suas emendas, né, liberando recursos para lá, para o município. Quero parabenizar o prefeito Divino, que honra estar aqui no nosso estado, né, está aqui hoje na capital, buscando melhores condições para o seu município. Quero parabenizar. Mas, senhor presidente, também falando com relação à posição, e aqui eu vou falar com conhecimento, não é como político não, que eu fui fundador do Tribunal de Contas do meu estado, do controle externo, e fui auditor 8 anos. Pois é, infelizmente, é por isso que eu me preocupo com o TCU, porque se não tem Tribunal de Contas, o TCU é Tribunal de quê? Agora, o que eu conheço profundamente é que os tribunais de contas são órgãos auxiliares do Legislativo. Eles fazem pareceres pela reprovação, pela aprovação ou pela aprovação com ressalva. Agora, antecipar o voto, eu nunca vi isso. Você antecipar o voto, jogar na mídia, fazer convite, isso me parece que o Tribunal de Contas da União, nessa hora, deixa de ser um tribunal que tem que dar o parecer ao Congresso para ser um tribunal que está se posicionando politicamente. Ele é um órgão técnico, como tal ele tem que se comportar. Ele não é a última palavra. Nós não temos que conhecer a posição do Tribunal de Contas nesse show. Ele não é a última palavra, a palavra é do Congresso Nacional. Então, reprovo sim. Reprovo sim. Né? Um ministro se colocando como se político fosse. É fácil. É só ele renunciar ao cargo de ministro e voltar às urnas e disputar. Aí sim, ele vai falar, vai fazer as posições dele de forma
até clara e antecipada. Então, o próprio regimento do tribunal não prevê isso. E tem mais. Quando uma pessoa se sente prejudicada, quando uma pessoa se sente prejudicada por qualquer julgador, seja ele um juiz, seja ele um desembargador, seja ele um ministro, ele tem todo o direito de recorrer e pedir a suspensão dessa pessoa. É natural? Ora, se o ministro Tribunal de Contas, né, Luciano Brandão, João Augusto Ribeiro, se manifesta antecipadamente, coloca o voto dele antecipadamente, a presidenta se acha coagida. Eu também me acharia se eu fosse um executivo. Esse debate, porque lá vai ser debatido, e o senador Cássio, que foi governador, e sabe, ali que vai se formar o juízo. O relator não é o dono absoluto da verdade. É uma decisão colegiada. É uma decisão colegiada. É um parecer colegiado que ainda está sujeito à mudança. Se os demais pedirem visto, se o promotor público não se posicionar, se ele pedir alguém se votar contrário, não é uma decisão final. Então, lamentavelmente, o ministro do Tribunal de Contas se posicionou politicamente. E isso ele deu, sim, toda ele abriu, sim, a partir daí, toda uma oportunidade a presidenta entender que ao ele quebrar essa liturgia do cargo, porque ele quebrou, quando ele se manifestou, ele quebrou, a presidenta deve ter se sentido que ela não estava no julgamento técnico, que aquele parecer já parecia um parecer político, tendencioso, parcial. E ela, então, recorreu da suspensão desse ministro. Mas, senhor presidente, como ainda temos muitos oradores, eu quero também aqui, senhor presidente, aproveitar e registrar que hoje o prefeito Divino, do Baliza é um município no meu estado que ele fica no meio de dois outros grandes municípios, município de Caroeba e município São Luís. E tem duas vilas grandes, três, né? Que é Luizão, se não me falha a memória, tem Moderna, que é de São Luís, e tem também Entre Rios, que já vai ali para perto, fronteira com o senador Frecha, cuidar de chegar até o Pará, né? Já ali na fronteirinha. E o prefeito hoje trouxe uma solicitação pertinente, dizendo que ali não há uma agência do INSS, né? E aquelas pessoas se deslocam para uma outra região para serem atendidos, uma outra localidade. Então é uma BR-210 que tem toda a sua margem, esses três municípios e essas três grandes vilas, distrito, e que precisam. E o prefeito Divino hoje trouxe essa solicitação ao nosso gabinete, nós estamos encaminhando ao ministro, né, da Previdência no sentido de levar esse serviço tão necessário ali para aquele nosso povo e para aquela nossa gente do sul do estado. Mas, senhor presidente, eu estou apresentando aqui na casa também, já concluindo rápido, senhor presidente, um projeto de lei para alterar o inciso 1º do artigo 44 do Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1990, do Código Penal, para possibilitar a substituição de penas privativas de liberdade por penas restritivas, de direito para condenadas gestantes ou que possuam filhos até 6 meses ou 6 anos de idade. Por que isso? Se essa detento não cometeu um crime hediondo, eu acho que nós não podemos colocar a criança, né, no ambiente de uma cadeia, numa escola do mal, que é hoje as nossas penitenciárias. Então, senador Dário Berger, a nossa proposição é que essas mães cumpram até os 6 anos de idade com o filho dela,
uma prisão domiciliar, que ela possa dar um berço melhor, que ela possa dar uma criação melhor, que ela tire essa criança desse meio dos presidiários. Por quê? O homem é produto do meio, o homem é produto do meio. Nós sabemos pessoas que chegam ali. Você vê que a recuperação dos adultos que vão para a cadeia é um alto índice, 30 e pouco por cento. 70 e pouco, ele é reincidente. Imagina uma criança nascer, se criar, formar sua faculdade, viver dentro de um ambiente desse. Então, a nossa proposição para mudar o Código Penal é nesse sentido, para dar a essas mães uma dignidade de criação de uma criança que não tem culpa nenhuma, né, até pelo erro, né, pela falha ou pelo crime dos seus pais. Então, uma mãe que às vezes é presa até por um tráfico de droga, uma coisa menor. Agora eu vi um delegado em Roraima, delegado da Polícia Federal, enquadrou uma jovem zeladora que passou na mesa dele e pegou um bombom, comeu o bombom, e ele a processou. Ela foi processada, está sendo penalizada e tudo mais. Ela até diz, numa certa hora, que ela estava assustada, porque ela comeu aquele bombom sem nenhuma maldade, sem uma coisa nesse sentido. Claro que ela errou, não estou aqui fazendo nenhuma apologia nesse sentido, que ela não podia comer o que não era dela, mas estava ali na mesa, né, do delegado. Mas ela disse, numa certa hora, que era melhor ela ter roubado no Lava Jato da Petrobras do que ter comido aquele bombom, porque os do Lava Jato estão soltos e ela está processada, né? Então, é lamentável essa situação da zeladora da Polícia Federal, que comeu um bombom, está processada pelo delegado, e muitos Lava Jato estão até viajando, fazendo turismo na Suíça, muitos senadores.